Olá pessoal, tudo bem com você em casa? Estamos aqui de novo para mais um Papo de Impacto impactante, diretamente dos estúdios da Unifage, o Centro Universitário de Jaguariúna, aqui na Amazonas 504. TV Artes, afiliada da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, transmitindo esse programa que recebe hoje essa sumidade, essa pessoa fantástica, uma aura de brilho, que além de ser um profissional da área da medicina fantástico, também é uma pessoa que tem uma alma e um coração maravilhosos. Eu recebo aqui com muito prazer nosso querido Marcelo Fernando Galouro. Ô Marcelo Galouro, para a gente que está aqui no dia a dia. Marcelo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é muito Flávio. bom ter você aqui hoje, né? A gente tentou várias vezes aí marcar, acabou dando alguns compromissos aí que acabaram travando um pouco a agenda, mas hoje a gente conseguiu falar um pouquinho aqui. Graças a Deus. Eu queria agradecer inicialmente a você, Flávio, pela sua gentileza, pelo seu carinho. Fui muito bem recebido aqui pela sua equipe maravilhosa. Agradecer a FAGE, né? Eu faço parte também, como professor, e agora nós vamos ter os estágios dos alunos. E a toda a casa que está nos recebendo. Para mim é uma honra, agradeço muito pelas suas palavras e espero criar algum impacto no papo de hoje. Vai criar com certeza. Marcelo, toda vez que eu recebo aqui as pessoas, né, para conversar, a primeira pergunta que eu faço para elas poderem falar para o pessoal que está assistindo em casa, o pessoal que está vendo aí o programa, é quem a pessoa é. Então eu pergunto para você e você responde da forma que você quiser, como ficar mais fácil para você o teu histórico, a tua vida, a tua família, teus pais, a cidade, enfim, até chegar hoje aqui conosco. Então quem é Marcelo Fernando Galouro? O Marcelo Galouro, ele é um cara de 60 anos, né? Jovem pra caramba. Num corpinho de 59, mas eu tenho 60 anos de idade, eu sou casado e com a minha primeira e única namorada, a Carla, que está aqui no estúdio. Nós estamos juntos desde 1981. Eu tenho 2 filhos, o Antônio Galouro Neto, que é médico assim como eu, radiologista assim como eu. A minha nora também, casada com ele, a Thaís Fellinger Galouro, também é radiologista. Todo mundo ali na radiologia. E tem uma filha, né, de 21 anos que está fazendo 3º ano de medicina, que ainda não sabe qual que vai ser o caminho dela, a especialidade dela. Eu venho de uma família muito simples, mas muito unida, né? Eu sou praticamente a segunda pessoa da família, de toda a família Galouro, que é uma família pequena, vinda da Itália, e que teve um curso universitário. E foi o primeiro médico da minha família, meu filho o segundo, né? Que bacana. Nós somos de uma origem de Ribeirão Preto, sou nascido, criado, mamado e desmamado em Ribeirão Preto. Portanto, o pé é vermelho, não tem jeito, a gente sempre tem um R peculiar, solta alguma coisinha meio mineirística. Estudei em Ribeirão Preto e depois eu fui fazer medicina num lugar onde eu fiz praticamente 2 cursos de medicina, você já ouviu essa história uma vez. Eu sou formado pela Faculdade Federal de Medicina de Uberaba, que na época chamava-se FMTM, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. É uma faculdade federal de medicina que depois, nos anos 90, se transformou na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu fiz 6 anos de faculdade lá e digo de antemão que eu fiz 2 cursos de medicina, porque eu fiz o meu curso tradicional de medicina e também conheci um outro lado que me rege muito na minha vida, com respeito a todas as religiões, as crenças, mas em Uberaba foi quase que assim, o meu instinto me fez procurar o meu outro lado que eu já manifestava desde criança, que é de procurar o que é a vida além da vida. E eu tive lá a oportunidade de ter um professor, foi o Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Como, né, Uberaba. Exato, uma pessoa espetacular, a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre ele, mas a minha cabeça, que sempre foi uma cabeça científica, posso te dizer que eu sempre gostei muito, procurei muitas respostas pela ciência, casou certinho com as coisas que lá eu aprendi e que eu procuro militar nos dias de hoje. Depois disso eu voltei a Ribeirão Preto, fiz minha residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, fiquei 15 anos na cidade de São Carlos, onde tive as minhas primeiras experiências na vida prática e também na parte de ensino, porque eu sempre quis ser professor universitário. Eu era professor de cursinho, viu, Flávio? Fui professor de cursinho muitos anos. Que legal. De vez em quando eu esbarro aí com alguns ex-alunos. E, por incrível que pareça, eu era professor de história. E eu nunca fiz nenhum curso de história. Olha só. Eu era um bom professor de história. Tá? Que legal, olha Dava aí. aula de história geral, história do Brasil. É algo que depois eu fui
entender, e acredito plenamente que vinham de outras vidas, né? Com certeza. E acabei ficando 15 anos em São Carlos, uma cidade que me recebeu bem. Eu tive foi o início da minha vida profissional, também minha vida acadêmica. E depois, em 2008, no final de 2008, eu acabei vindo para Mojimirim, onde eu estou até hoje. Em Mojimirim, eu comecei a ter uma experiência prática muito interessante, que foi a de ser um dos donos de um hospital e trabalhar nesse hospital, fazer o hospital crescer e fazer o hospital ser administrado. Essa é uma parte que eu me orgulho muito, uma parte que eu também não conhecia, que eu tinha, e a gente vai adquirindo desde criança, né? Eu conto sempre uma história que um cara que aos 6 anos pegou 2 galinhas para vender ovo, não vai ter cura depois dos 60, né? Então aquela parte administrativa, aquela parte que hoje a gente chama de empresarial, já existia, já estava latente, e ao começar a fazer essa parte de administração hospitalar, eu acabei me descobrindo numa outra coisa que, graças a Deus, tem dado frutos. Eu tenho uma empresa, que é uma empresa de diagnóstico por imagem, laboratório, oncologia pediátrica e agora administração hospitalar. A empresa chama Sirius Medical Group, aproveitar para fazer uma propaganda. Né? Aqui é livre. Que é ligada hoje também, a gente tem uma ligação que a gente vai vir a falar, espero, com a FAGE, né? Na parte de ensino. E a Sirius Medical Group, hoje nós estamos em 14 cidades. Né? Poxa vida. É uma empresa que me orgulha muito, porque ela começou em 2009, praticamente. Praticamente 16 né? anos. Aí. E eu falo assim que o Eclesiastes 3 da Bíblia, está tudo escrito lá, né? É o tempo é de Deus. Eu acho que a gente não consegue maturar um vinho antes do tempo de maturação dele. E as coisas que estão latentes na gente, lógico, a gente tem que tentar sempre, mas elas acontecem no momento que elas têm que acontecer, que está no nosso tempo. Né? E esse nosso tempo permitiu que eu tivesse hoje uma empresa, que eu tenho muito orgulho de falar dela. É difícil ser empresário, ainda mais na área de saúde, vocês sabem disso. E a gente consegue hoje ter uma abrangência grande em cidades do interior de São Paulo, litoral de São Paulo e sul de Minas. Que bacana. E dentro do nosso hospital, que chama-se Hospital 22 de Outubro, lá de Mojimirim, onde eu sou um dos sócios, sou um dos proprietários, e hoje eu respondo pela presidência do hospital. Nós somos recém-reeleitos, né? Eu era vice, assumi, e depois fui eleito agora, então nós temos mais 4 anos aí pela frente. É um desafio, sempre é um desafio, e hoje você está me dando um prazer muito grande, porque eu não quero ficar falando da minha vida, mas eu quero possibilitar falar das inúmeras possibilidades que a gente tem quando a gente resolve sair do campo da procrastinação, que eu acho que hoje é um grande problema para todo mundo, né? O ser humano está muito, às vezes, localizado naquilo que lhe faz bem, não quer mexer no seu queijo, mas não quer sair daquilo que lhe dá conforto. E falar de ensino e falar de saúde é a gente ser inquietante. Eu falo isso para os alunos nas aulas. O bom médico, o bom profissional da área de saúde, ele tem que ser inquieto. Ele tem que ter bicho carpinteiro, como minha mãe dizia, sabe? Você tem que estar sempre atrás ali, de melhorar, de atender, de conversar. E é isso. Esse é o Marcelo Galouro, que está com 60. Eu espero em Deus que eu tenha mais um 60. Bom tempo. Né? Mais 60. Mas o que eu posso dizer, para quem não acredita, lógico que eu respeito, mas para quem acredita, eu posso te dizer de cátedra que a única vez que falaram alguma coisa para mim sobre a minha outra existência, foi dito para mim que essa era a minha primeira experiência como médico. E acho que é por isso que eu curto tanto e procuro fazer tanta coisa. Que legal. Já Marcelo, que é a primeira, vamos viver bem essa daqui. É empolgante, né? Ouvir aí, o teu vínculo com a questão relacionada à saúde, à medicina. Marcelo Galouro, professor aqui da Medicina Unifage, hein, gente? Medicina Unifage, Centro Universitário Jaguariúna. Merchan aqui é melhor mesmo, não tem jeito. E sabe, Marcelo, que eu ia te falar justamente a respeito dessa questão, para que o público possa entender. O que faz um médico radiologista? O que um radiologista, do que ele cuida? É só de raio-x ou tem mais um monte de coisa por trás disso que o pessoal às vezes não tem essa visão? Tem muita coisa, sabe, Flávio? Inclusive muito, muito pertinente, muito obrigado por essa pergunta. Nós não combinamos nada de pergunta. Nada, zero. Aqui é tudo ao vivo. Porque o radiologista, eu vou só te falar uma coisa rápida, eu sempre fui um bom aluno, sem nenhuma modéstia. Como era difícil para mim, mesmo fazendo
uma faculdade federal, eu tinha que trabalhar. Eu não tinha condição. Minha família não tinha condição de me ajudava, me sustentava, mas não era aquilo que eu almejava. Então eu sempre dei aula em cursinho. Então eu tinha que casar a faculdade, estudar, não ficar de DP, ter boas notas, porque eu também dava aula. E também tinha minha militância, minha atuação dentro da parte espiritualista, em hospitais, em coisas que a gente fazia e faz até hoje. Mas o que acontece? Quando eu pensei em fazer radiologia, porque tudo que eu fazia eu achava que eu ia ser aquilo. Te juro por Deus, se tiver algum amigo aí que formou comigo, ou algum ex-aluno, a gente sempre esbarra com alguém, vai te contar essa história. Quando eu fiz o estágio de pediatria, Marcelo Galouro vai ser pediatra. Ginecologia e obstetrícia. Já no 5º para o 6º ano, eu auxiliava um professor, um amado professor, querido professor, que nos deixou na vida material o ano passado, a quase 100 anos de idade, um mestre que também cruzou a minha vida, e eu auxiliava ele em cesáreas, em partos, então eu ia ser ginecologista. Ortopedia, ortopedista. Enfim, aí chegou um momento, até pela minha formação e o momento que eu estava tendo mais respostas espiritualísticas sobre a minha existência, eu falei, poxa, eu gosto de tudo, eu preciso fazer alguma coisa que mexa com tudo. Né? E aí eu descobri que 2 áreas, praticamente, que se envolvem em todos os campos da medicina, são o patologista. O patologista tem que saber clínica médica, clínica cirúrgica, muita ele evidente, ele tem que saber farmaco, uma série de coisas. E a radiologia e diagnóstico por imagem. E eu falei assim, não, patologia eu não tinha aptidão para aquilo. Mas o diagnóstico por imagem me chamou a atenção. Mas por que eu estou te contando essa história? Quando eu falei que eu ia fazer radiologia, alguns colegas, inclusive os que moravam na República comigo, que eram bons alunos também, falaram, imagina, você estudou a tua vida inteira para ser fotógrafo. Pois é. Essa moral do radiologista que não existia no passado, hoje, graças a Deus, ela se modificou muito. Mas eu posso te dizer que assim, a radiologia ganhou o campo graças ao desenvolvimento da tecnologia. Então o radiologista hoje, para quem está nos ouvindo, e para os alunos nossos lá do curso da medicina da FAGE, e para aqueles que nos assistem em geral, a radiologia hoje ela é um dos pilares do diagnóstico automaticamente do tratamento médico. Porque se você for mal diagnosticado, você vai ser mal tratado. Né? O tratamento não vai ter o seu efeito. Então a radiologia hoje ela trabalha com radiação ionizante, que é o quê? Raio-X, tomografia, mamografia, densitometria óssea. Trabalha com emissão de ecos, ou seja, que é o campo da ultrassonografia. Tá? Trabalha também com a parte de campo magnético, que é o que me atrai demais, né? Minha grande especialização, que são as ressonâncias magnéticas. E hoje tem um apêndice, uma outra especialidade que se une à radiologia, que é a medicina nuclear, que é uma especialidade maravilhosa, mas eu gosto de deixar bem claro para o pessoal, quem for fazer medicina nuclear não precisa fazer radiologia, são especialidades diferentes. Entendi. Por que eu falo que a radiologia é um apêndice de uma e a outra complementa? Porque elas trabalham com diagnóstico. E eu tenho lá, na nossa clínica, lá no Hospital 22 de Outubro, essa parte da medicina nuclear, que são as cintilografias e o PET-CT, que é um outro tipo de obtenção de imagem. Então, como você vê, o campo do radiologista é muito amplo. 3 anos de residência é pouco. Caramba! Eu tenho um 4º ano, que é da especialização de ressonância, e hoje eu dou aula para residência. E como qualquer especialidade, ela é volume dependente. Tá? E por que eu te falei que essa pergunta é muito pertinente mesmo? Hoje nós estamos vivendo um momento onde só se fala de IA, né? Inteligência artificial. Olha, gente, para todos que estão escutando agora, eu sei que a gente tem que se adequar às ferramentas. Eu sou de uma época que surgiu a primeira tomografia computadorizada lá em Uberaba, chegou no ano que eu estava me formando. E todo mundo falava assim, vai sumir o raio-x. Não sumiu. Eu estava em Ribeirão Preto quando se inaugurou a primeira ressonância magnética na USP. Vai sumir as outras máquinas. Não vão. A inteligência artificial, a gente ficaria aqui a noite inteira, o programa inteiro, aliás, conversando, ela não vai, no meu entendimento, substituir a mão humana. Ela tem que ser uma ferramenta e sempre será uma ferramenta para melhorar o atendimento médico e, no caso da radiologia, para melhorar nosso coeficiente de diagnóstico. Seria um ledo engano meu, ou uma utopia minha,
imaginar que a inteligência artificial não possa substituir determinadas coisas que o ser humano faz. Só que aí eu tiraria a palavra substituir e colocaria complementar. Porque aí nós não podemos esquecer do campo humanístico, e esse é o campo que eu mais gosto de lembrar, e agradeço demais a Deus da gente estar voltando tanto para frisar na formação humanística do médico. Que legal. A máquina, ela pode te atender e dar um diagnóstico até melhor que eu. Mas ela não vai ter o carinho, ela não vai ter atenção. As pessoas, invariavelmente, também não gostam de conversar com máquinas em bancos, em caixas eletrônicos. Em atendimento. Em atendimento. Então, a gente tem que se adequar e dizer o seguinte: a radiologia não vai desaparecer, o radiologista não vai desaparecer, e ouso dizer que a gente há de se tornar um dos principais elementos médicos no hospital, porque o radiologista tem um outro lado, que é o lado empreendedor. Que legal. É o lado administrador. Pessoal, nós estamos aqui então com esse papo maravilhoso, coisa passa rápido demais. Eu já vou chamar um break de intervalo aqui para que a gente possa voltar daqui a pouquinho falando aqui com essa sumidade na área de radiologia, na área de empreendedorismo, da medicina humanística, que é o que a gente tem bastante aqui na Unifage, no nosso curso de medicina, além, claro, da parte técnica. Mas voltamos já no Papo de Impacto daqui a pouquinho. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifage está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Toda sexta, Maurício Camargo e Edson Magalhães trazem tudo o que rola no esporte da nossa região. Boa noite, está começando mais um Uniesportes. Uniesportes, toda sexta, às 7h, aqui na TV Artes. A dengue está se espalhando e nossa região precisa de ajuda. Não dê chance para o mosquito. Elimine a água parada, limpe seu quintal e proteja a sua família. Faça a sua parte. Juntos podemos vencer a dengue. Saúde. Uma campanha TV Artes e Unifage. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifage está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe pra trás. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa TV Artes e Unifage. Estamos de volta aqui com um Papo de Impacto com essa figura fantástica, Marcelo Galouro, nosso doutor Marcelo aqui do Hospital 22 de Outubro e também com a sua parte, o seu veio empreendedorismo, que está fazendo muito sucesso e, claro, nosso professor aqui na Medicina Unifage. Um prazer enorme tê-lo aqui no nosso corpo docente. Marcelo, vamos falar um pouquinho a respeito da questão de uma parte que você
colocou e que eu vi que é muito, muito latente, né? Que te influenciou muito também. E que eu acho muito importante, muito interessante a gente colocar aqui para o público. Essa tua parte da espiritualidade. Algo que você, como médico, às vezes a pessoa acaba vendo, mas é um médico, ele é um cientista, está nessa parte de radiologia, que engloba toda essa parte de campo magnético, né, densitometria e tudo mais. Como é que uma pessoa que tem toda essa formação, que é uma formação muito técnica, muito forte, dentro dessa questão do material mesmo, né, do Sim. materialismo mesmo, do dia a dia, dentro da medicina, tem essa outra visão tão forte da espiritualidade? Como é que isso chegou para você? Como é que você acabou se encontrando nisso? E como é que você casa essas duas coisas hoje? Porque eu percebo que você é um médico, mas um médico que tem esse veio humanístico muito forte. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa tua experiência, como é que surgiu esse teu chamado e como é que hoje você consegue conciliar essas duas coisas. Certo. Bom, em primeiro lugar, assim, é uma honra ser reconhecido como um bom médico, sem sombra de dúvida. A gente luta para ter formação científica, né? E isso é infinito. A gente fala para os alunos, inclusive minha primeira aula que eu dou no curso da Unifage, para os alunos da parte de radiologia, eu falo pouco até de radiologia, né? A gente procura sempre dar uma visão de um colega mais antigo, um colega de 35 anos de formado, e mostrar assim que, independentemente de uma crença que nós tenhamos, e veja bem, eu não falo de religião, porque eu nasci numa família católica, apostólica romana. Tem uma passagem nossa muito interessante. Nós fomos há 2 anos atrás para a Itália. Primeira vez que fui à Itália, nós fomos à cidade dos meus ancestrais, que chama Aritia, uma cidade pequenininha, perto de Roma, e quem quiser conferir, pode conferir para ver que eu não estou mentindo. Tem uma santa da nossa família lá. Que bacana. Tem uma Madonna, chama-se Madonna di Galloro, Galloro, G-A-2-L-O-R-O. Que legal. E que nós descobrimos pela internet, eu não conhecia, não sabia. E isso faz parte, então, da formação espiritual da minha família. Nós temos pessoas de outras crenças religiosas na família, né? Uma parte evangélica, uma parte católica, uma parte que acabou depois indo para o kardecismo. Mas o que aconteceu comigo é assim, eu na minha inquietude, Flávio, eu sempre me perguntava, sempre fui de fazer perguntas, como qualquer pessoa mais jovem, né? E a gente ficava um pouco... Nunca me questionei se existia Deus, mas eu sempre me questionava como que seria esse Deus, né? O que nos rege? Eu passei muitas coisas pessoais, assim, que fizeram com que, inclusive, na minha juventude, na minha infância, aliás, eu fui coroinha de igreja e eu tinha já algumas sensações neurosensoriais de escutar, de alguma coisa de ver, e aquilo era terrível para mim, porque era quase que um filme de terror. Mas eu fui me encontrar um pouco mais com essas respostas que, para mim, fazem sentido. Veja bem, eu não gosto de fazer nenhuma miscigenação, de fazer misturas, e nem muito menos de fazer doutrinação. Sou contra isso. Mas eu encontrei na figura do Chico Xavier, na convivência com ele, aquilo que a mim me retratava como um caminho interessante para seguir. Mais do que isso, eu fui ler sobre a espiritualidade, que a gente às vezes fala espiritismo, mas o kardecismo ele é uma dos ramos da espiritualidade. Mas isso você já, quando foi para Uberaba, você já tinha isso ou você encontrou? Eu tinha lá muita vontade. Mas lá que você... E eu tinha muito medo. Entendi. Entendeu? Tinha muita vontade, tinha você muito materializou medo. Esse... E lá eu acabei me encontrando numa passagem muito particular minha, onde eu fui a uma reunião, por causa de um amigo que já tinha desencarnado, numa época em que não tinha celular, ninguém sabia que eu estava lá, e eu obtive as respostas que eu queria. Ali eu falei, bom, tem algum princípio inteligente nisso. E depois, estudando a formação da doutrina, a gente vai vendo que foi um cientista que fez essa codificação, o Allan Kardec, que foi, inclusive, para desmistificar. Mas eu sei que quando a gente entra nesse campo, é um campo árduo, é um campo difícil, porque como médico, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou fazer exame com esse médico porque ele é espírita. E os exames não têm nada a ver com isso.
O que tem a ver é a forma como a gente se comporta como cristão, qualquer que seja a tendência religiosa que a gente tem, até para aqueles que são agnósticos. Eu acho que uma coisa que fez com que eu me encontrasse muito foi a liberdade de ação. Eu tenho plena convicção que, independente de eu acreditar ou não, se há outra vida, se tem ou não tem, isso é uma coisa muito de foro íntimo, eu fiquei muito à vontade quando eu vejo que não existe dogma dentro da espiritualidade, existe uma tendência, um caminho, um norte. É lógico, a figura máxima para todos nós é o Cristo, né? Esse ser humano, esse santo que veio em forma de ser humano espetacular, que historicamente também divide o tempo entre antes e depois dele, né? Exatamente. Mas a lei máxima é o seguinte: fazer ao próximo como você queria que fizesse a ti mesmo. E a figura do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para mim, é o suprassumo que o ser humano pode seguir, mesmo se ele não tiver nenhuma religião. E me dói bastante, Flávio, porque às vezes a gente, militando no campo da medicina, respeitando, sempre eu respeito todas as crenças, até aqueles que são ateus, que se dizem ateus, aqueles que falam sou ateu graças a Deus. Né? Mas assim, o que me deixa às vezes um pouco chateado é de ver que as pessoas talvez não encarem essa possibilidade que a gente tem agora como uma possibilidade não única, mas uma das possibilidades que nós podemos ter no crescimento espiritual e que também muitas vezes se reflete no crescimento material. A pessoa estuda, trabalha, exerce, ela tem direito de ganhar dinheiro, de ter sua vida. O dinheiro não pode te escravizar. E na medicina, eu procuro sempre levar isso aos alunos. E como é que a gente faz? Como eu também já dei aula de história, uma coisa que eu faço, um exercício que eu faço sempre, às vezes eu cito alguma coisa, eu falo para os alunos, olha, leiam também algo fora da medicina. Então, por exemplo, na minha primeira aula, eu falo de um livro que é um clássico, chama Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. Ela levou 40 anos para escrever esse livro. É a história de Lucano, que é o São Lucas, que é o protótipo do médico humanista, né? Para quem nunca leu nada ou aprofundou-se sobre a história de Lucano, ele é o médico que depois vai seguir Maria, vai cuidar da saúde de Maria. E outro livro que eu recomendo, esse para quem gosta também, é O Grande Amigo de Deus, também da Taylor Caldwell, que é a vida de São Paulo, que era Saulo de Tarso e que virou Paulo de Tarso. Soldado romano, né? Exato. Agora é interessante, né? Dois grandes apóstolos que não conheceram Cristo. Jesus pessoalmente. Pessoalmente. Então, isso a gente enfoca na aula, a gente sempre está dando um toque. Por exemplo, a pessoa assista o filme oh, meu Deus, do médico, criador dos palhaços, lá dos médicos, me fugiu o nome. Pat Adams. Pat Adams, perdão. Pat Adams, o Amor Contagia. O Amor Contagia. Perdão, o pessoal que está assistindo às vezes falha um pouquinho. O Pat Adams, com o Robbie Williams, é uma lição. É uma lição de conduta médica, né? Aí você fala, mas são extremos, às vezes tidos até como loucos, mas quem de nós não tem um pouquinho de loucura dentro? Então, ser um médico que se diz humanista é você simplesmente olhar para o seu paciente e tratá-lo da forma como você queria que estivesse lá. No meu caso específico, eu acho que eu morro um pouco todo dia quando eu tenho que dar um diagnóstico de uma doença grave. Eu trabalho muito com a parte de oncologia, inclusive eu tenho um instituto de oncologia e hematologia infantil sem fins lucrativos, que é mantido pelos exames da Sírios. Como é que é o instituto? Instituto Sírios de Oncologia e Hematologia Infantil. Ele fica dentro do Hospital 22 de Outubro e a gente está agora numa cruzada para conseguir atender crianças pelo SUS. E eu não sou oncologista pediátrico, então isso é uma promessa que eu tinha feito a mim mesmo, sabe? É um direcionamento. E lá a gente exerce a medicina humanística desde a pessoa que entra, da pessoa que te recebe ali, da assistente, até o último momento. E eu morro um pouco cada dia, quando você tem que dar um diagnóstico, e sabe, Flávio, o duro é que às vezes eu estou dando um diagnóstico, eu não sei quem que é aquela pessoa. Tem um exame, uma ressonância que foi feita numa das outras unidades e tal, e que vem para eu dar o laudo. Ontem à noite eu passei esse dilema. Eu estava dando um laudo, eu sei da gravidade daquela doença, e aí você bate o olho e vê 42 anos. Puxa. E é nesse instante que a gente se pergunta, meu Deus, quanta coisa eu estou ganhando
quanto que esse filho de mecânico está recebendo, né? Então, falar disso não é hipocrisia, seria hipocrisia se eu não praticasse isso. Eu acho que o único exemplo que a gente tem que deixar para aqueles que cruzam o caminho é aquilo que a gente faz. O maior exemplo é aquilo que a gente faz. Falar e fazer é uma distância muito grande. E a gente tenta, todo santo dia, fazer aquilo que a gente fala. E para os alunos, é o outro lado que a gente tenta oferecer num curso de medicina, né? Porque a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí. Hoje saiu na grande mídia que foi feita a primeira cirurgia robótica, totalmente robótica, no John Hopkins, uma colecistectomia, uma retirada de uma vesícula. E o robô fez tudo e o ser humano falando. Todo mundo aplaudindo, maravilhoso. Eu às vezes me questiono um pouco, né? Eu me questiono um pouco. Em que sentido? Assim, eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso vai ser muito útil, deve ser muito útil, por exemplo, para você conseguir fazer uma coisa num lugar inacessível. Nós temos rincões do mundo, na África, na Ásia, no Brasil, na América do Sul, Central, que precisaria ter muito essa tecnologia. Mas eu acho que ainda o ser humano tocando o paciente é o lado humanístico da medicina. Você olhar nos olhos. Eu não sou contra a inteligência artificial, de claro, nenhum. Eu só acho que o ser humano não pode perder a sua leveza de ser e o seu comprometimento. E isso é uma coisa que a gente bate no curso de medicina. Você tem que apalpar seu paciente, escutar seu paciente, escutar a história do seu paciente. Você pode ter por trás de si a melhor ressonância magnética do mundo, o melhor hospital, você pode estar dentro de um lugar que tanto faz se você vai ganhar mais ou menos, que aquilo não é o problema, não é o dinheiro. Mas você não pode deixar de olhar seu paciente nos olhos. O dia que nós fizermos isso, começarmos a fazer isso, e começarmos a replicar isso para alunos, a gente vai estar tendo um problema muito grande. A gente vai estar deixando de formar bons médicos para formar médicos só técnicos ou só de IA. Você sabe que eu estava conversando muito sobre isso, né? Nós temos aí hoje várias tecnologias novas que são geradas por conta da própria IA. E eu às vezes vejo alguns cenários, né? Essa que você contou hoje, que foi assunto o dia todo, nessa primeira cirurgia, John Hopkins, que é uma referência mundial. Mas eu penso o seguinte, você vai formando as pessoas sem essa questão da visão humanística de você estar vendo o paciente, escutando, apalpando, estando perto. Você vai criando pessoas que vão, na verdade, operar máquinas. E se um dia essa máquina falha, porque a IA falhou, e é possível acontecer, a gente vê várias vezes isso ocorrendo, ou a energia elétrica faltou, ou um pico em um apagão e os geradores de emergência não funcionaram. Sim. Quem é que vai ter que entrar e botar a mão ali para poder fazer acontecer algo que já começou, que está para começar e que não pode parar? O medo que eu vejo hoje, e que você colocou muito bem, Marcelo, e aí eu te pergunto, eu compartilho dessa mesma condição. Também acho que a IA está aqui hoje, como você disse, como várias coisas aconteceram no mundo, né? Uhum. Eu me lembro aqui no Brasil, quando chegou um juiz que foi viajar para a Inglaterra, em 1923, trouxe uma máquina de escrever de lá e fez uma sentença com a máquina de escrever. Não existia isso no Brasil. E o pessoal queria anular a sentença porque a identidade física do juiz à época impunha que a letra dele, escrita à mão, e não só a assinatura, fosse parte disso. Uhum. E claro que a gente vê hoje toda essa situação da IA até fazendo hoje, né, os tribunais se modernizando, fazendo as sentenças. Mas eu pergunto para você, como que a gente consegue fazer o equilíbrio disso? Entre essa formação que tem que existir, porque ela tem que estar vinculada a essa nova tecnologia, essas novas tecnologias, mas manter essa outra parte do ensino humanizado. Do que você falou, do aluno querer, na verdade, estar conversando com a pessoa e não com uma imagem gerada através de uma inteligência artificial ou, eventualmente, operar algum tipo de instrumentação de forma remota ou, eventualmente, sem a intervenção dele. Como é que a gente consegue fazer o equilíbrio disso? Você já me respondeu como é que faz para ser uma pessoa espiritualizada, kardecista e médico ao mesmo tempo. E essa outra parte?
Como é que a gente faz isso hoje no curso de medicina no Brasil? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Mas vamos lá, eu vou falar dentro da experiência e dentro daquilo que eu acredito que seja uma das saídas, né? Hoje, um curso de medicina, a atuação do médico até, né? Ela vai ter mais tempo para se dedicar ao paciente no momento que você tem prontuário eletrônico, no momento que você tem o tal do chat GPT, que eu acho muito legal, muito emocionante você falar as coisas e o chat produzir para você, mas muito preocupante porque você perde a sua capacidade de ser humano. Recentemente eu vi uma propaganda que foi feita por uma marca, não vou dizer a marca, parece que eles gastaram menos de R$1.000 só com inteligência artificial e geraram, sem sombra de dúvida, uma grande quantidade de pessoas sem emprego. Uhum. Mas a gente não está aqui para discutir isso, a gente está aqui para lembrar o seguinte, a melhor forma, na minha opinião, é a gente ainda continuar deixando o aluno curioso do que fazer. Então, na minha opinião, na minha restrita opinião, o que eu procuro fazer é sempre assim, ó, vamos fazer de conta que não existe o celular nessa sala. Vamos fazer de conta que vocês ainda tenham que ir na biblioteca da faculdade ou no livro que vocês compraram e procurar ali. Não que você fique restrito a isso, mas que você mantenha esse aluno com esse hábito, né? O hábito de ler, o hábito de ver, o hábito de querer depois utilizar a própria inteligência artificial para checar isso, né? E eu citei aqui alguns livros, algumas coisas, mas em 1932, Aldous Huxley, eu acho que essa é a pronúncia, é um escritor inglês, escreveu um livro que nunca foi tão atual. Eu li isso na época de faculdade, chama Admirável Mundo Novo, onde ele fala de uma realidade de 2500, que nós já estamos atingindo em 2025. Aliás, todo o projeto da IA estava marcado para ser 2030. Pessoal, 2030 o mundo vai mudar. Já está mudando. Já agora. Muito rápido, né? Mas o Aldous, ele fala no Admirável Mundo Novo de um mundo praticamente onde até a sensação, a sensibilidade, a utopia e a distopia do ser humano vai ser dosada por máquinas. Eu acho que esse livro nunca foi tão atual. Eu também então, acho. Quando você chama a atenção do aluno para que ele precise ter um aprendizado que já não é igual ao da minha época era matéria, tinha uma sequência, tinha o básico, o profissionalizante e tal. Mas hoje as matérias são intrincadas, tem discussão de caso clínico, eu acho isso maravilhoso, aumentou o conhecimento. Mas quando você chama a atenção para o aluno, que ele tem como conhecer mais em tempo menor, o maior desafio não é deixar esse aluno com conhecimento, é deixar ele preocupado em adquirir mais conhecimento, né? Perfeito. Então, esse estímulo, na minha opinião, se faz também quando você coloca o aluno em contato com o ser humano. Perfeito. Então, a precocidade do aluno no pronto atendimento, no pronto-socorro, no hospital, numa unidade básica de saúde, eu acho que esse é o resgate que a gente tem que ter. Porque quando eu fiz medicina, a gente gastava um tempo imenso para achar as coisas nos livros. A gente tinha o que tinha que fazer de trabalho, né, para apresentar no final de cada curso, no final de cada ano. Eu lembro a gente puxava pela Bireme. Eu sou mais velho que você. A Bireme a gente fazia uma pesquisa que encomendava para a biblioteca da faculdade. Você pagava os xerox. E eu lembro, inclusive, do meu TCC, foi em doença de Chagas no sistema nervoso periférico. Uma coisa, na época, nossa, quase não tinha. Eu fiquei esperando um mês para chegar a bibliografia. Parte dessa bibliografia foi xerocada, então era páginas e páginas. Hoje você busca isso tudo rápido. Só que eu te pergunto, a máquina vai colocar isso na sua cabeça? Não. A gente tem que criar, então, essa curiosidade. E aí está o grande lance do professor na sala de aula. E eu acho que ainda os alunos gostam um pouco de, como dizia o padre Champagnat, criador do Colégio Marista, os alunos gostam e têm interesse por aquelas pessoas que eles gostam. Então você tem que militar numa área onde você tem que saber falar a linguagem do jovem, falar a linguagem médica, abandonar um discurso antigo, que eu acho que isso é importantíssimo, do médico Deus, médico semideus. Né? Isso é importante. Os professores, mesmo que já estão há muito tempo na cátedra, sabem que hoje o público mudou. Né? E ainda por cima se vigiar no linguajar, numa série de coisas. E no outro lado, que eu acho que é importante
Flávio, já lembrando um pouquinho do que eu faço também um pouco em sala de aula, no meu caso por causa da radiologia, chamar a atenção que hoje o médico, ele é um empreendedor. Uhum. Exatamente. Então esse lado de aprender alguma coisa de administração, não precisa ser necessariamente administração hospitalar, não, mas entender um pouco de planilha de custos, né? Entender um pouco do que são as tecnologias que vão ajudar você a diminuir seu custo, porque antigamente a gente ia para o hospital escola e não tinha noção do que se gastava lá. Exatamente. Hoje, com esses orçamentos cada vez mais enxutos e com o ser humano cada vez mais querendo o resultado, eu acho que esse é um outro lado importante na medicina. Olha, eu falo para você o seguinte, Marcelo, essa questão que você tocou vai ser a base do nosso próximo bloco aqui. A gente vai chamar um intervalo rapidinho e nós vamos voltar falando sobre isso. Como é que a gente consegue fazer com que o aluno, desde o primeiro dia de aula, já tenha esse contato, que é o que a gente aqui na Unifage, no curso de medicina, não todos os cursos, mas a medicina especificamente aqui tratada, é feito, e como é que a gente consegue, na verdade, despertar e fazer com que o aluno tenha esse veio do empreendedorismo. Então nós voltamos já, um rápido break aqui, Papo de Impacto com o Marcelo Galouro aqui. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifage está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Toda sexta, Maurício Camargo e Edson Magalhães trazem tudo o que rola no esporte da nossa região. Boa noite, está começando mais um Uniesportes. Uniesportes, toda sexta, às 7 da noite, aqui na TV Artes. A dengue está se espalhando e nossa região precisa de ajuda. Não dê chance para o mosquito. Elimine a água parada, limpe seu quintal e proteja a sua família. Faça a sua parte. Juntos podemos vencer a dengue. Saúde. Uma campanha TV Artes e Unifage. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifage está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe pra trás. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Olá pessoal, de volta aqui com esse papo tão gostoso, que passa tão rápido. Marcelo Galouro, meu querido amigo, Dr. Marcelo, um médico brilhante e que hoje está dando aqui para a gente um depoimento e trazendo um pouco, né, desse seu vasto conhecimento, não só na área da medicina, falou um pouco aqui também da sua formação, da sua vida, da sua parte espiritualística e também a sua crença na necessidade da formação humana do médico, né? Aqui na FAGE, a gente, desde o primeiro dia de aula, o pessoal até assusta, né? Porque eles falam, mas o aluno vai para o hospital só quando ele está lá no internato, né? No 5º e 6º ano.
E aqui a gente já bota o pessoal para ir em UBS, hospital, etc., já desde o primeiro dia de aula, para ele ter esse contato com a sociedade e com o ser humano. Esse tipo de conduta acaba tirando, às vezes, a pessoa de uma bolha, que ela vem numa bolha, né? Ela acaba, na verdade, não tendo esse tipo de contato e ela começa a perceber o que é, de fato, a vida real, no dia a dia, as necessidades, sofrimentos, angústias que acabam afligindo aí a população. E aí, Marcelo, você tocou num ponto interessante aqui, a questão não só dessa visão humanística, né, que a gente tem impregnado no nosso DNA de curso e tudo mais, a visão prática, né, dele estar lá, mas você tocou num ponto interessantíssimo. Há um tempo atrás, o professor Thanos, nosso eterno reitor, ele fez uma modificação dentro da nossa metodologia, em que ele permitia que as pessoas pudessem fazer disciplinas em outros cursos. Uhum. Então ele permitia, por exemplo, que o médico veterinário pudesse fazer uma disciplina eletiva de administração de custos, dentro do curso de administração, ou dentro de ciências contábeis. E o pessoal de ciências contábeis ou de administração fazer uma disciplina relacionada à teoria geral do direito, lá no curso de direito. Para que essas noções que são necessárias e são fundamentais pudessem, claro, ser parte da formação desse profissional. E deu muito certo isso, né? A gente teve muita procura, às vezes a gente tinha que abrir um número de vagas, porque a gente tinha que montar todo um esquema, porque a sala tinha seu dimensionamento, número de alunos, e o que eu poderia colocar mais de alunos naquele dia. Claro que com a questão relacionada ao ensino à distância, virtualização, né, tudo isso que aconteceu aí, principalmente exacerbado na pandemia, a gente teve uma possibilidade de facilitar, mas não de uma forma também que se tornasse algo banal e a pessoa fizesse por fazer. Essa parte do empreendedorismo, o aluno de medicina, você acha que ele tem que correr atrás disso, ele tem que saber dessas coisas, ou ele vai, na verdade, ter isso daí pronto, porque a IA vai fazer as contas de custo, etc., etc., da clínica ou eventualmente da vida dele como médico? Como que você vê isso hoje? É evidente, Flávio, que toda a modernidade, né, no caso de inteligência artificial, de chat, GPT, de tudo mais que está hoje à disposição, né, tudo isso que já vem desde a introdução da tecnologia, da TI, na vida do profissional, ela é extremamente impactante no profissional de medicina e eu acho que ele tem que procurar sim. Porque isso que você falou do professor Thanos é maravilhoso e olha, eu vou falar agora desprovido de qualquer paixão. Uhum. Eu estava fora da vida acadêmica. Eu lecionei por mais de 16 anos e eu tive uma possibilidade de um contato com a FAGE e uma das coisas que mais me trouxe de volta, sem nenhuma preguiça de falar isso, foi exatamente quando eu vi o que era o curso aqui. É um curso extremamente sério, é um curso onde o livre-arbítrio é deixado na mão do aluno no sentido assim, olha, eu tenho essas possibilidades. Uhum. Você tem que fazer o curso de medicina, as matérias do curso de medicina, mas você tem essas outras possibilidades. E isso sempre me fascinou, porque eu acho que esse é o princípio do universalismo. Eu estive recentemente na Itália, lá na Toscana, e nós fomos a Bolonha, onde tem a primeira universidade da história. Isso. E o princípio do universalismo é exatamente o professor debaixo, às vezes, de uma árvore, né, como era na Grécia Antiga, falando de medicina, mas com um legislador, um futuro legislador. Então, essa volta, né, aos padrões greco-romanos e um pouco atrás, faz parte da vida do médico no sentido assim, em que ele percebe que ele tem que saber, sim, sobre um tanto, né, de administração. Eu incluiria aí legislação, direito, né? O médico é uma profissão onde ele é muito visado e muito vigiado. Nós temos hoje, e graças a Deus que temos isso, vários códigos de conduta. É importante manter essa parte de alguma coisa que você crê, alguma coisa que te dê prazer de fazer, além da própria medicina, mas eu acho mais legal quando você faz, você executa esse prazer dentro da medicina. Por exemplo, os mutirões, a possibilidade de você fazer um atendimento na periferia. O antigo projeto Rondon, do qual eu participei, hoje não existe mais, mas as universidades facilitam esses intercâmbios. Eu acho que o aluno de medicina ele vai chegar à conclusão que 6 anos de medicina é muito pouco. Muito pouco é coisa de mineiro, né? Mas é muito pouco, minha veia uberabense, para aquilo que ele tem que aprender. Mas já que nós temos hoje tantas facilidades de tecnologia, que tal você pegar esse seu tempo,
teoricamente extra e empreender nisso. Porque eu não me via um administrador. Eu não fiz nenhum curso de administração hospitalar, fiz cursos com a vida e fui fazendo cursos que foram hoje colocados à minha disposição através do cargo que eu ocupo, etc. Hoje eu não consigo ver a possibilidade de um médico, independentemente se ele é um plantonista de um hospital, ou se ele é dono de um hospital, ou se ele está montando a sua clínica, seja lá qual for a especialidade, eu não consigo ver um médico que não saiba algumas noções básicas de receita, de custos, né? Hoje é muito importante a visibilidade que o médico tem na sociedade sobre o resultado dele, não só como um médico que ganha dinheiro, que faz cursos, ou se veste bem, fala bem, etc. Mas um médico que tem também uma iniciativa dentro da sociedade onde ele está. Por exemplo, sustentabilidade, é uma palavra que até não muitos anos atrás não existia na medicina. Hoje nós sabemos disso. E existe curso para tudo e condições de você saber de tudo. Um exemplo clássico que eu vou te dar é dentro do hospital, nós temos cursos constantes que são dados tanto para médicos quanto para os nossos colaboradores de todas as áreas, para falar sobre o direcionamento do lixo hospitalar. Olha só, que bacana. Porque muitas vezes você está tratando uma doença que pode ser gerada pelo próprio lixo hospitalar. E quantas, né? Noções de lençol freático, noções de manutenção de mata ciliar, noções do que não invadir em floresta. Nós sabemos que uma grande parte de doenças que surgiram no momento que o ser humano foi invadindo, destruindo florestas. Então isso faz com que o médico seja uma pessoa ligada a várias áreas ao mesmo tempo. Noções de engenharia. Poxa, eu participei da construção de um hospital, estou longe de ser um engenheiro hospitalar, mas eu acho legal quando os alunos vão lá, e os nossos alunos, a partir de agosto, vão ter as turminhas lá. Eu vou mostrar dentro do hospital, eu adoro fazer isso, mostrar o que existe por trás dos bastidores, o que existe de cano, de ar, o que existe de alotano dentro do centro cirúrgico, o que existe de ar, da camada de ar do condicionado, que tem que ser totalmente purificado. São essas noções que vão transformar o médico num ser muito mais atuante. E também muito mais econômico. Porque não dá para você dar um plantão numa unidade básica de saúde e não ter noção de que aquela gase, ela custa. Uhum. Ah, mas eu vou usar pouco, não vou usar bem. Então, esse tipo de empreendedorismo, que é lógico, estou falando uma coisa bem superficial, tá? Claro. Ninguém vai ficar aqui falando de coisas de administração, nem coisas tão técnicas, das quais muitas eu sei, e eu prefiro dar um exemplo prático. É que nem a nossa casa. Né? Quando você casa, constitui sua casa e começa a pagar sua conta de luz, você sabe que aquele interruptor custa. Aí vem os filhos, você começa a pagar a luz. Porque o médico não pode ter essa noção micro e também macro do seu negócio. Porque às vezes o cara acha o seguinte, alguém está pagando. Bom, será que alguém está pagando? Será que ele tem a noção que custa? Exato. É o que a gente sempre tenta colocar, né? Isso não é só para o profissional da área de saúde, é todo profissional. Inclusive aqueles que fazem hoje cursos dessa área relacionada à gestão. Tudo custa. Uhum. Né? There's no free lunch, não tem almoço grátis. Alguém está pagando. Às vezes a gente não dá importância, deu um exemplo muito claro e clássico da casa. Às vezes você acha que aquilo está ali porque foi uma criação, alguém colocou e está ali funcionando e ninguém precisa pagar por isso. Mas quando começa a ter esse reflexo no seu próprio bolso, aí você começa a prestar atenção, então está vindo daqui do meu bolso, né? Então tem que começar a prestar essa atenção. E é importante hoje, Galouro, que você falou também, que essa visão dessa meninada que está fazendo o curso de medicina e todos os cursos aí, que ela aconteça já desde o começo do curso, né? Exatamente. Que os médicos, os profissionais, os professores que estão ali ensinando, transmitindo todo esse conhecimento, possam provocar isso no aluno, intensificar cada vez mais essa provocação, para que ele sim, como você disse, vá atrás. Então ele fica curioso, ele quer saber, não, tudo bem, mas como é que funciona esse custo? É o custo direto, indireto, que é despesa, que é receita? São coisas básicas, fundamentais. E você, pelo jeito, Galouro, eu sei que, como nosso docente, agora em agosto a gente começando toda essa movimentação junto ao Hospital 22 de Outubro, com essa parceria nossa, com os alunos da Unifage, eu sei que você é um desses professores.
que chega e incentiva, você provoca, você faz o aluno sair do seu lugar comum, daquela zona de conforto, daquela mediocracia tranquila que ele está. É assim que funciona com você? É assim que funciona, exatamente, sabe, Flávio? Porque assim, essa possibilidade da gente estar corpo a corpo com o aluno é a parte que me cabe nesse latifúndio. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto, está no meu sangue, eu não vou negar, acho que qualquer um que está vendo aí vê que eu me empolgo, né? A gente quer, assim, incutir na cabeça do aluno coisas não só da matéria, né, em si, não só daquilo que ele vai utilizar no dia a dia, noções também administrativas. Por exemplo, hoje a medicina está muito compartimentalizada em protocolos. E tem gente que fala assim, puxa, mas tem protocolo para tudo? Tem. Porque o protocolo tem que ter, porque é um problema de legislação, é um problema ético, né, uma solução, na realidade, não um problema, mas também ele participa dessa planilha de custos. E aí que está o detalhe, não é gastar menos, é gastar melhor. Gastar bem. Exato. Quando você segue um protocolo, que não foi ninguém que ditou essa regra, isso aí às vezes ele vem de anos e anos e anos, e alguém que falou assim, vamos começar a colocar um protocolo, uma sequência, para lavar as mãos no centro cirúrgico. Aí tem aluno de medicina que fala assim, puxa, hoje eu fiquei a tarde inteira aprendendo a lavar a mão. Olha, o que existe por trás disso é algo tão gigantesco que não está só no lance de você transmitir ou pegar alguma doença. Está no lance de você gastar menos luva, gastar menos detergente, gastar melhor. Porque aquilo tudo não só é custo, aquilo lá também tem um benefício para a sociedade quando a gente fala de sustentabilidade, de natureza. E é muito interessante. Eu acho que assim, eu gosto de estimular duas coisas aí, sabe, Flávio? Uma é o lado empreendedorístico, administrativo, custos e receitas também, é lógico. Se você tem um X que você recebe e você gasta melhor aquele X, você automaticamente vai ter uma receita melhor. Né? E também, no caso da radiologia, eu gosto muito de falar de protocolos de pedir exame. Gente, eu poderia ficar aqui falando assim, como radiologista, quero que peça cada vez mais exames mais caros. Só que às vezes o exame não surte efeito. Então o protocolo da radiologia é espetacular. E a segunda coisa que a gente tenta investir cada vez mais, e isso vai muito do ser humano, de cada um, mas a gente pode estimular, que eu acho que é um dos grandes problemas hoje em qualquer atividade humana, é você estimular a liderança. Existe dentro de cada ser humano um líder. Todos? Todos. Concordo. Todos. Às vezes a gente pode ser um pouco mais introvertido, outro mais extrovertido. Eu nunca fui tão extrovertido. Hoje, aos 60, eu estou falando para... Sabe Deus quanto tempo eu tenho pela frente, tem que falar bastante. Nessa encarnação eu vim para falar. Mas é você estimular, assim, todo mundo tem alguma coisa que tem um aspecto de liderança. E como é importante isso. Né? Você ter líder não é alguém para mandar, é alguém exatamente para ser exemplo. Então eu uso algumas táticas, eu já vou citar aqui uma rapidinho. Por exemplo, eu falo assim, gente, 3 coisas básicas para a gente atuar em qualquer lugar. Primeiro, não fofocar. Evite a fofoca. A fofoca é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. É nos tempos mais mal gastos que tem. É você falar da vida alheia ou observando gente que nem sabe que você existe. E quando uma pessoa conta uma fofoca para outra, para mim, automaticamente, ela já perde a minha confiança. A segunda é saber se portar cada um no seu momento e esperar a vez de falar. Nós vivemos um momento em que todo mundo quer falar em cima dos outros. Eu falo muito, mas eu sempre espero a minha vez. Né? Mãe já falava assim, né? Fala ainda, graças a Deus, minha mãe está viva. Quando um burro fala, outro abaixa a orelha. E a terceira coisa é você estimular essa liderança em você. Começa fazendo dentro de casa. Começa a liderar o destino do seu tempo, organizando suas coisas, vendo isso aqui eu faço melhor. Tem aluno que fala, como é que eu faço para estudar isso tudo? Aquilo que você tem mais facilidade, você já tem facilidade, você precisa de menos tempo. Aquilo que você tem mais dificuldade, você tem que ter mais tempo. Nada tão difícil. E lá na Sirius a gente tem algumas leizinhas básicas, que eu sempre cito. É coisa, parece bobo, mas assim, eu sempre falei isso para meus filhos. Primeiro, quer ser leão? Anda com leão. Leão anda com leão. Se um leão for andar com hiena, ele não vai ser leão nunca. Né? Não estou falando pela força, né? Pelo exemplo. Você quer ser alguma coisa que você quer, pô, isso aqui é legal para mim, você quer ser gente boa? Anda com gente boa. Segunda, nada supera, na vida material, não na espiritual, o poder do trabalho. Se alguém faz fofoca de você, trabalhe. Se alguém tem inveja, continue trabalhando. Né? E a terceira que eu acho fantástica, a vida é dura para quem é mole. É isso mesmo. Né? Às vezes você está com moleza, para com isso, endurece junto. E a última,
até para a gente começar a fechar o papo, é um pedacinho de um samba que diz o seguinte: reconhece a queda, quando der errado, reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A vida é muito simples. Ela já é uma dádiva que alguém nos deu, que Deus nos deu, que a natureza está aí e que a sociedade cobra da gente. Então, assim, já sabendo que o nosso tempo está terminando, infelizmente. Infelizmente, foi a hora mais rápida da minha vida. Muito legal. Eu acelerei a metralhadora aqui. Não sei se eu já posso fazer um agradecimento. Claro, se à vontade, perguntar mais alguma coisa. Encerramento. Muitíssimo obrigado. Aliás, eu me emociono muito, eu sou um cara muito chorão. Eu sou fácil de rir, mais fácil ainda de chorar. Agradecer a minha família que sempre me apoiou nesse projeto, nesses projetos que às vezes podem parecer meio malucos. Temos novidade um dia para trazer aqui. Se Deus quiser, a gente vai falar. Aquilo que a gente estava conversando lá fora, legal. A gente vai materializar. Porque no início era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. A gente começa alguma coisa quando a gente plasma, a gente pensa, a gente transforma o nosso campo magnético ao redor. Quando a gente fala, a gente já está verbalizando, a gente está pondo ação, tempo, dinheiro, entusiasmo, vontade, né? E isso é o primeiro passo para a gente conseguir ser bem-sucedido, mas mais do que tudo, ter no final da vida da gente, olhar para trás, que é a coisa que eu mais quero na vida, e falar, poxa, uma sementinha de alguma coisa que eu acreditava, eu plantei. Legal. Agradecer imensamente a você pelo seu convite, carinhosíssimo, você é uma pessoa maravilhosa, não estou puxando nada, porque a gente já tem amizade. Não precisa disso, não. Aos demais membros da diretoria da Unifage, que sempre me receberam bem, aos alunos que vão nos assistir, e ao pessoal todo aqui do estúdio, todos vocês, muito obrigado. Vocês que vão nos ouvir, nos ver. Ótimo. Obrigado por esse tempo, por esse sonhador. E que eu quero estar sempre contra o admirável mundo novo. Acho que o admirável mundo novo está dentro de nós quando a gente acorda de manhã e fala, estou aqui ainda, vivo nessa matéria e tenho que fazer alguma coisa de bom. Excelente. Muito obrigado, Flávio. Obrigado você, Marcelo. Fantástico o papo que nós tivemos hoje aqui. Agradeço demais a você pela presença. Você é uma pessoa sempre muito simpática, com um conhecimento muito bacana. A gente vai ter outros papos de impacto aqui para dar continuidade à conversa. A você que está em casa, obrigado pela sua audiência, divulgue bastante, compartilhe, porque esses conhecimentos e esses papos impactantes são necessários para a gente poder fazer com que esse conhecimento todo seja, claro, disseminado. Conhecimento parado não é conhecimento. Ele é, na verdade, algo que não tem poder de transformação. Então, aqui no Papo de Impacto hoje, com Marcelo Galouro, um grande amigo, um grande profissional da área da medicina, uma pessoa de um espírito iluminado demais, que eu tive o prazer de entrevistar. Nós ficamos por aqui, agradeço a todos vocês e até a nossa próxima, nosso próximo encontro do Papo de Impacto. Fala lá. Obrigado, gente. Uma ótima noite a todos. Obrigado. Amém. A todos.